Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Jacinto e o apóstolo Simão, o Zelote, parte 7. História apostólica. Vimos quando Tadeu, que estava em uma época na Fenícia, esteve até doente, quase até a morte de Tadeu na Fenícia. Deus o ressuscitou novamente. Simão, o Zelote, juntou-se a Tadeu. Quando Tadeu voltou para a Síria, para a Mesopotâmia, o que é Babilônia, para o que é Pérsia, para a parte que Tadeu trabalhou e pela segunda vez na Síria e no que foi a Mesopotâmia e o rio Tigre, o que é hoje o Iraque, Simão o Zelote acompanhou. O que era a Babilônia, que se chamava Mesopotâmia desde os tempos dos Sumérios, e a Pérsia, que hoje é o Irã, ao sul do Mar Cáspio, todos eles estavam evangelizando. Um discípulo deles chamado Craton foi quem escreveu suas histórias, foram traduzidos para o latim por Júlio Africano. Obadias da Babilônia os incluiu nos 10 livros de história apostólica. No livro 6º, esta história conta a missão de Simão, o Zelote, com Tadeu na Síria, Mesopotâmia e Pérsia. Lute com os magos. Então o apóstolo Tadeu partiu para a Armênia e Simão Zelote ficou na Pérsia. Acontece que quando Mateus estava no Egito e na Etiópia, havia 2 mágicos que se opuseram a Mateus lá no Egito e na Etiópia. Seus nomes eram Zarois e Arfaxad, esses 2 mágicos da religião pagã, visto que Mateus praticamente os anulou, e eles deixaram o Egito justamente para a Pérsia. Lá, Simão, o Zelote, e Tadeu os encontraram novamente por um tempo. E foi um combate espiritual porque era uma coisa terrível, a luta espiritual desses magos contra os apóstolos, e os apóstolos contra eles. Certa vez os mágicos fizeram uma espécie de encantamento para alguns advogados, para mostrar o poder que eles tinham, e eles tiraram sua visão, e eles não viram, tiraram a audição e não ouviram, ou eles pegaram seu discurso e não podiam falar, eles por meio de demônios faziam isso, para dizer que tinham poder. Foi a vez de Simão e Tadeu orarem para remover o encantamento destes mágicos, e ao fazer isso, estes mágicos enviaram serpentes para eles. Os apóstolos em nome do Senhor os devolveram aos mágicos, e as serpentes feriram os mágicos e quase os mataram, apenas que Simão orou para que eles não morressem, mas se convertessem, até o rei quase matou os mágicos, então eles foram à frente da Pérsia. Quando os apóstolos estavam na Mesopotâmia, os magos foram à frente da Pérsia e prepararam um ambiente contrário para eles. Quando Simão chegou, ele encontrou aquele ambiente totalmente oposto. Então, Tadeu partiu para a Armênia e Simão, o Zelote, ficou na Pérsia, em uma cidade chamada Soanir. Morte de Simão, o Zelote. Lá, os adoradores do sol agarraram Simão Zelote para forçá-lo a adorar o sol, então eles o prenderam. Dizem que naquela noite um anjo apareceu a Simão e disse-lhe que ele tinha que escolher entre 2 coisas. Orar e o templo cairia onde eles estavam adorando, onde queriam que ele o adorasse, ou então o matariam, que ele teve que escolher entre os 2. Ele disse ao anjo que ele preferia morrer, porque aqueles que poderiam morrer quando o templo caísse, como quando Sansão poderia ser convertido, que ele preferia morrer do que os outros morrerem. Eles realmente mataram Simão, o Zelote. Foi cerrado ao meio por adoradores do sol que não quiseram se converter devido ao preconceito que esses mágicos semearam. Essa foi a morte deste grande lutador. Veja tudo que ele viajou da Judéia para o norte da África, depois para a Grã-Bretanha, para a Gália, para a Grã-Bretanha novamente depois para o Oriente para encontrar Tadeu e continuar para a Mesopotâmia e a Pérsia. Coragem de guerreiro. Ele foi realmente um lutador, um homem de coragem, um guerreiro, que é precisamente o que o Jacinto significa. Coragem de guerreiro, dos necessários na casa do Senhor, mas não com espada nem com exército, mas com o Espírito do Senhor. Lúcifer e as 9 pedras. Por fim, vejamos uma coisa curiosa que pode chamar sua atenção.
O Senhor, quando criou Lúcifer, que se tornou o diabo, permitiu que ele tivesse 9 pedras. Existem 3 pedras que Deus não permitiu que Lúcifer tivesse, e se você vir em Ezequiel 28 quais eram as pedras que Lúcifer, o querubim protetor que se tornou o diabo, há 3 pedras que ele não tinha. 1 Gad significa afortunado. 2 Aser, que é a tribo que João julga, a Calcedônia, significa feliz, abençoado. 3 Issacar significa recompensa. Visto que Satanás não é afortunado, nem bem-aventurado, feliz, nem possui recompensa, galardão, aquelas 3 pedras, jacinto, calcedônia e ametista, não foram dadas a Satanás no início. Deus deu a ele 9 pedras que ele tinha antes de cair, mas essas 3 não as deram. É muito significativo. Vamos para Ezequiel 28:13, lá está escrito assim: No Éden, você estava no jardim de Deus. Deus está falando sobre este querubim perverso, no versículo 14 diz: Você, grande querubim, protetor, todo o resto, dos versículos 13 a 19, fala de Satanás, e diz no versículo 13: No Éden, no jardim de Deus estavas, suas roupas eram feitas de todas as pedras preciosas, de óden, que aqui é traduzido como cornérim, que é cornalina, piteda, topázio, e aalon, que aqui traduz jaspe, é realmente crisópraso, que alguns chamam de jade, embora jade não seja o mesmo que crisópraso. Crisópraso é menos denso e tem uma refração diferente do jade, mas é semelhante ao verde, e aalon é traduzido como jade, é realmente exatamente crisópraso, onde diz que jaspe é crisópraso, a palavra não é yashf em hebraico, mas é aalon, tarxis, crisólita, e shorron, sardônica, onde diz berilo. Em hebraico shorron não é berilo, shorron é sardônica ou ônix, e onde diz ônix é yashf, em hebraico. Por que acontece que aqui, como eles não fizeram com a tradução exata, é por isso que é aconselhável averiguar com cuidado as palavras mais exatas no hebraico. Verificando no hebraico, temos óden, cornalina, piteda, topázio, e aalon, crisóprase, tarsis, crisólita, shorron, sardônico, yashf, jaspe, onde diz que ônix é jaspe, sapir, safira, esmeralda, pois onde está escrito carbúnculo é nefé, que significa esmeralda. Berilo, pois onde está escrito esmeralda é bereque, que significa berilo. Essas 9 pedras foram permitidas a Lúcifer, que as tinha em seu próprio ser antes da queda, e todas essas pedras preciosas eram suas vestes, quais eram? Cornalina, topázio, crisópraso, crisólita, sardônica, jaspe, safira, esmeralda e berilo. As pedras que Lúcifer não tinha são as da terceira fileira do peitoral. Ele tinha estas 9, mas houve 3 das 12 que Deus não lhe deu. E o engraçado é que estas 3 são os da terceira fileira do peitoral. O número 3 é o número de Deus. A terceira fila do peitoral tem 3 pedras que são Leshem, Shebu e Egelama, e aquelas 3 pedras na terceira linha não foram concedidas a Lúcifer que as possuísse. As 3 pedras na terceira linha correspondem às tribos de Gad, Aser e Issacar. Gad significa afortunado. Como Satanás poderia ser afortunado? O que Esher quer dizer? Bem-aventurado, feliz. Satanás não pode ser nem estar feliz. O que Issacar significa? Recompensa, ele não tem recompensa. A terceira fileira do peitoral do Urim-Tumim tem estas 3 pedras: jacinto, calcedônia e ametista, e aquelas 3 pedras que pertencem a Simão, o Zelote, João, Mateus. Estas pedras não foram concedidas ao demônio que as possuísse. A Septuaginta, que é uma versão antiga do hebraico, que às vezes adiciona coisas a ela, porque a Septuaginta adiciona os apócrifos, a Septuaginta colocou 14 pedras no diabo. O texto hebraico tem apenas as 9 pedras que lemos, mas a Septuaginta tem 14 pedras, mas não o jacinto, nem mesmo na Septuaginta. As 14 pedras que o diabo tem na Septuaginta são cornalina, topázio, esmeralda, antraca, safira, jaspe, argirio, crisium, ligurium, ágata, ametista, crisólita, berilo, ônix. O jacinto não aparece,
Nem mesmo na LXX. Por quê? Porque Simão, o Zelote, é um guerreiro, representa a guerra da igreja contra os principados e potestades, ele era um homem de guerra. Deus precisa de homens de guerra na igreja. O aspecto da guerra que Cristo lutou. Então a Septuaginta adicionou algumas pedras, mas o jacinto não aparece no texto massorético, que é o hebraico original, visto que a Septuaginta em grego é uma tradução. O texto original tem apenas 9 pedras, nenhum dos 3 na terceira linha. O número de Deus aparece no diabo. Glória ao Senhor. Obrigado por assistir até aqui. Chegamos ao fim do estudo sobre a pedra preciosa jacinto. Não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãos e irmãs.